E já é a segunda vez já que caiu. Nós acabamos de começar. Tem sempre uma força contrária, né? Às vezes, que quer atrapalhar quando Deus tem uma bênção especial para as nossas vidas. Esteja em espírito de oração. Então, gente, eu já vou começando aqui com o nosso texto base, né? Quem está com a sua Bíblia pode abrir. É o João 20, de 30 a 31. E daqui a pouco eu explico por que eu escolhi esse versículo, né? Eu já fui logo no versículo chave do livro de João. Então, João 20, vai falar assim, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E agora vem, né, a parte que foca tudo. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, esse aqui, né, é considerado o objetivo do livro de João. Então, João é claro com o seu objetivo ao escrever esse evangelho, né? Ele tem duas situações, né? Este, porém, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, o livro de João, ele tem uma característica, né, e tem um conteúdo chamado de apologético. Né? Então, essa palavra pode ser nova para algumas pessoas, né? Mas apologético nada mais é do que uma obra que se dedica, né, a defender alguma coisa, alguma ideia, a defender alguma doutrina, né, ou para defender uma certa pessoa. Então, todo o conteúdo de João, ele é feito com essa intenção. Ele está defendendo uma ideia, né? E ele está colocando aí que Jesus é o Cristo, né? O Filho de Deus. Então, é a ideia central que ele vai tentar defender. Mas ele também tem um conteúdo evangelístico. Né? Não à toa, né, o livro de João tem a passagem evangelística mais usada de todos os tempos, né, que é o João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele tem esse conteúdo, esse objetivo apologético. Então daqui a pouco nós vamos entender. Ele está tentando defender o quê? Por que ele fez isso? Então ele escreveu com um objetivo claro de defender uma ideia. E já já nós vamos discutir ou debater um pouco mais sobre essa ideia que o João quer defender. E esse conteúdo, né? Para que as pessoas, ao terem contato com esse relato, ao receberem Jesus como Cristo, Filho de Deus, eles tenham, né, vida em seu nome. Produza salvação para essas pessoas. Provavelmente, o livro de João, né, eu vi algumas pessoas, alguns comentaristas, algumas pessoas mais entendidas falando que o livro de João é provavelmente o livro mais lido da Bíblia. E a Bíblia é o livro mais vendido da história. Então nós estamos falando de uma obra assim que ela é usada amplamente, mas muitas vezes a gente não consegue perceber essas minúcias, né, que tem dentro do texto bíblico. É um texto extremamente rico. Por que eles falam que é o livro mais lido ainda? Em muitas campanhas evangelísticas, né, até para que as pessoas faziam, eu não vejo mais tantas campanhas evangelísticas na rua e tal, as pessoas imprimiam só o livro de João e entregavam, né, para as pessoas que estavam ali participando. Então, como essa prática foi muito costumeira aí na década de 70, 80, 90, as pessoas ainda colocam, né, essa questão, que o livro de João é o livro mais consumido da Bíblia, provavelmente. Né? Então, é outra curiosidade sobre o livro de João. Então, vamos começar aqui, gente, com uma introdução. Então, nós não vamos direto para o texto bíblico. Né? A gente poderia já começar um texto, mas eu achei por bem dar uma introdução, explicar algumas coisas do livro de João, em que contexto que estavam, que contexto foi escrito isso, né? Quais os objetivos, né? Tudo que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, gente. Porque quando você conhece o que está por trás, né? O objetivo original,
para quem que ele escreveu, por que que ele escreveu, isso, de certa forma, amplia o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Né? Porque ao ampliar esse entendimento, você consegue transpor isso para a sua vida hoje. Né? Porque às vezes a gente não interpreta direito a Bíblia porque a gente não entende as situações que as pessoas estavam passando ali, né? A irmã Silva falou aí sobre abrir a nossa visão. Gostei, foi isso, exatamente isso. Isso vai ampliar o nosso conhecimento. Você lendo a palavra ali é suficiente? Ajuda muito. Quando você lê a palavra ali, você já tem um toque ali do Espírito, Deus já te mostra alguma coisa ali pela palavra. Mas quando você entende o contexto, entende alguns porquês, quem são as pessoas que escreveram, como tudo aconteceu, isso dá um plus, né? Isso abre mais a sua mente. Amém? Então, nós vamos fazer uma introdução aqui. Talvez vai ser breve, talvez vai demorar um pouco, mas vamos deixar o Espírito guiar aí. A gente vai aprendendo isso aí. Amém? Eu queria falar, então, um pouquinho sobre quem era João, né? O apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, né? Irmão de Tiago, é uma família de pescadores. Né? Salomé, gente, isso aí também, claro, isso não é confirmado, mas alguns estudiosos dizem que tinha um grau de parentesco com Maria, mãe de Jesus. Então, se isso for verdade, João, de certa forma, poderia ter também um grau de parentesco com o Cristo. Mas isso eu não vi confirmação, tá? Só a termos para a gente entender. Dentro do livro, uma coisa que vocês podem ler lá, vocês não vão encontrar, o João, ele não se identifica no livro. Ele não fala o seu próprio nome no livro. Né? Ele se refere ao personagem, né, ao João mesmo, a ele mesmo, como o discípulo a quem Jesus amava. Então, o tempo todo ele fala isso. Mas em nenhum momento ele fala quem é que está escrevendo esse livro. Né? Mas, provável, né? Segundo a tradição da igreja primitiva e os textos de Irineu do segundo século, então, todos os estudiosos, né, e até os estudiosos estavam perto lá daquela época, né, do segundo século, primeiro século, todos atribuem essa obra a João. Né? Então, tem uma grande gama de indícios que dão uma certeza muito grande para a gente que é João que escreve isso. Então, por isso que a tradição da igreja já fala, é João, e eu concordo com eles. Um exemplo claro, gente. Nos outros evangelhos, o tempo todo fala-se de João. Só no evangelho de João que não fala João. Entendeu? Então é como se ele não quisesse citar o seu próprio nome no seu evangelho. E assim, como que alguém está falando, todos os outros falam dele o tempo todo. Né? João, Pedro, Tiago e João, isso. Pedro, Tiago e João, aquilo. Sempre está falando de João. Só que na hora quando João foi escrever, ele omitiu o seu próprio nome e ele não fala do seu nome. Ele só sempre coloca o discípulo a quem Jesus amava. E depois, no final, ele identifica que é essa pessoa que está escrevendo. Então, nós temos um indício assim. Praticamente, e quem refuta que é João, basicamente eles não têm argumentos, né? Quando você vai olhar, os argumentos são muito fracos quando as pessoas tentam refutar que o autor do livro de João, né, do Evangelho segundo João, seria aquele João, tá, gente? É o João, filho de Zebedeu, que lá na palavra é mostrado o chamado dele ali, né? Irmão do Tiago. Então, primeira coisa, dá uma identificada. Isso provavelmente foi escrito entre o ano 90 até o ano 96 depois de Cristo. Então, ele escreveu, isso foi o último evangelho a ser escrito, tá? O evangelho de João foi o último. E provavelmente, né, eles falam que é por volta de 60 anos depois dos ocorridos, né? Então, você vê ali, Jesus viveu até o ano 33, né? 33 ali, que é a idade de Cristo. E tudo ali aconteceu naquela época e 60 anos depois, João escreveu o seu evangelho, com um objetivo bem específico, né? Mas que nos abençoa até hoje. Ele escreveu isso quando ele morava na cidade de Éfeso. Lembra que a gente estudou bastante aí sobre o livro de Efésios? Então ele estava morando ali, pastoreando a igreja de Éfeso naquela época, e ele escreveu esse livro. Pra vocês terem uma ideia. Também, gente,
Isso pode parecer só, como é que eu faço? Uma informação aleatória, mas isso tem muita importância no conteúdo do livro de João. O fato de onde ele estava morando faz muita diferença de por que ele escreveu, o que ele escreveu e da forma como ele escreveu. Então, tudo isso tem um motivo. Ele estava no meio de uma cultura grega, tá? Então, era um monte de... Ele vivia no meio dos gregos quando ele escreveu o livro de João. E mais na frente eu vou aprofundar mais um pouco sobre isso. A relevância do livro de João. Né? Alguns pontos, vamos falar mais um pouco. Isso, Silvia falou aqui. Lembrou, né, Silvia, do livro de Efésios? Ele vivia próximo, né? A cidade de Éfeso, gente, só para vocês terem uma ideia, ela era a capital do Império Romano na Ásia Menor. Então o Império Romano era dividido em províncias, né? E Éfeso era a capital de uma dessas províncias, que era a província da Ásia Menor. Grande centro comercial, grande centro religioso. Tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que era o templo da deusa Diana. A gente estudou isso com bastante aprofundamento. Então ele estava numa... É como se ele morasse ali em São Paulo, sabe? Uma mega cidade lotada de gente e tudo acontecendo, gente chegando, gente saindo. Era um fervilhão de pessoas ali. Ele morava, quando ele escreveu esse livro, ele morava ali. Né? Era uma cidade estratégica, né, no evangelismo de Paulo. Foi Paulo que fundou ali, de certa forma, a igreja de Éfeso. E ele usou aquele lugar ali para evangelizar toda aquela região, tá? Toda aquela província da Ásia Menor. E temos algumas cidades que vocês já conhecem, né? O livro de Apocalipse fala dela. Esmirna, Laodiceia, fala do próprio Éfeso, o que mais, gente? Sardes. Então, no livro de Apocalipse, as 7 igrejas ali, é tudo ali perto de Éfeso. Amém? Irmã Nádia quer falar. Até bom que eu tô... Não digo. É que a mãozinha tá piscando aqui no meu telefone. Não sei fala. porquê. Acrescente. Eu acho uma coisa interessante no Evangelho de João, que nós temos que lembrar, que ele é considerado o Evangelho do amor, né? Que é o Evangelho que o tempo todo ele demonstra um homem que compreendeu, que sentiu o amor que Jesus tinha por ele. Né? Ele, o tempo todo, ainda que não tenha sido João o apóstolo quem escreveu, foi uma pessoa que se sentia verdadeiramente amado por Cristo, né? E ele se sentiu na obrigação de passar essa mensagem para todos nós. Verdade. Ele vai mostrar um lado de Jesus que às vezes a gente não vê dos outros. E esse relato dele é muito importante. Então, o discípulo mais próximo de Jesus, daqui a pouco a gente vai discutir esse assunto, né? Ele se autodenomina várias vezes como discípulo a quem Jesus amava, dando mérito total a Jesus nessa relação. Né? Então, é uma pessoa que o tempo todo ele aponta para Jesus, né? Dando esse mérito. Ele me amou, então o tempo inteiro ele coloca isso como a base do que ele vive. Né? Vamos dar sequência, então, um panorama geralzinho aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre a pessoa de João. Gente, essas imagens que eu estou usando aqui, acabei usando bastante, é da série The Chosen, né? Esse aqui é o João da série The Chosen, que é uma série que fala sobre Jesus. E eu usei essa para ilustrar. Por quê, gente? Para incentivar vocês a assistir The Chosen. Quem não assistiu ainda, é uma série fantástica que fala sobre Jesus. Então depois nós explicamos melhor a vocês. Quem que tiver interesse, né, a gente explica melhor aí como que você faz para assistir. É de graça, tá? Não precisa assinar nada. É só instalar um aplicativo e é transformador, né? Mudou a minha visão sobre o Novo Testamento, até sobre algumas coisas que a gente lê na Bíblia. Então eu usei bastante as imagens de The Chosen para simbolizar. Então esse aqui é o João, tá? Então, acostuma com a carinha de João aí. Entre os 12 discípulos, né, vou falar um pouquinho da trajetória do João, né? Entre os 12 discípulos fazia parte dos 3 mais próximos de Jesus. Então, o tempo todo, assim, o tempo todo não, né? Tem algumas situações onde Jesus falava para a multidão, outras situações ele falava para os 12, em outras situações ele chamava só Pedro, Tiago e João, né? Então falava aqui, né? Por exemplo,
o que prova, né, que ele é um dos mais próximos, estava ali naquele núcleo dos mais próximos, eles foram os três, né, foram os únicos convidados para ir com Jesus no Monte da Transfiguração, né? Então, quando aconteceu ali aquela transfiguração, Jesus ele se revelou com um corpo transformado, apareceu Moisés e Elias, aquela aparição maravilhosa que acontece, estava lá Pedro, Tiago e João, participando junto, observando aquilo. Na ressurreição da filha de Jairo, também é chamado somente os três para entrar dentro do quarto, e eles presenciaram Jesus operando aquela ressurreição da filha de Jairo. E no jardim de Getsemane, em algumas situações onde Jesus queria orar, ele chamou, né, Pedro, Tiago e João. Então tem três relatos ali que demonstram que João ele fazia parte desse núcleo de proximidade. Por que eu quero enfatizar isso, gente? Porque é como se fosse uma carta de quem conhece. Sabe quem conhece bem de perto? Aquelas pessoas. Então tem um valor muito grande. Né? Uma coisa é eu falar do pastor Geraldo. Outra coisa é a filha dele falar. Outra coisa é a esposa dele falar. Ela vai ter uma riqueza de detalhes, ela vai conhecer algumas situações que eu não conseguiria falar sobre a vida dele. Né? Por quê? Porque conheceu melhor. Então, por isso que eu estou enfatizando um pouquinho essa ideia do João como esse discípulo muito próximo. Né? Provável, então, dos três ainda, provavelmente era mais próximo de Jesus que os outros ainda. Em João 13, 25, fala, né, que João reclina a cabeça sobre o peito de Jesus para fazer uma pergunta. Então ele tinha uma intimidade muito próxima com Jesus. Né? Quando falou-se ali, Jesus revelou que haveria um traidor. Né? João reclina no peito de Jesus, pergunta quem é, e Jesus fala para ele, né, revela para ele o traidor ali. E muito interessante também, não tem relato de outros apóstolos com esse nível de intimidade ali, de amizade. Né? O único que não abandonou Jesus em seu julgamento e crucificação. Então, o Pedro, né, depois que Jesus foi preso, todo mundo saiu, né, todo mundo fugiu. Pedro ainda foi com João até a casa do sumo sacerdote, mas ali Pedro nega Jesus e vai embora. Né? As pessoas começam a pressioná-la e Pedro nega Jesus e vai. João permanece. E ele vai acompanhando Jesus até a crucificação. Né? Irmã Ellen lembrou bem na última ministração dela, falando sobre essa questão, né? Comparando, né, às vezes, o comportamento de Pedro ao comportamento de João. João sempre se colocou como aquele a quem Jesus amou. E Pedro, ele relata tantas vezes, né? Jesus, eu te amo, eu vou morrer por você. Então, Pedro baseou a relação deles no amor que ele tinha por Jesus. O que ele fez? Nosso amor é imperfeito, ele trai Jesus. Só que João, que baseia a relação no amor que Jesus tem por ele foi até o fim. Então, gente, o que vai te levar até o fim, né? Esses dois personagens, eles conseguem mostrar pra gente que o que vai te levar até o fim, em situações extremas, gente, porque aquela situação que eles estavam vivendo ali, se associando a Jesus naquele momento, era questão de vida ou morte. Ele poderia ser morto ali também, ele poderia sofrer coisas terríveis, né? E ele provavelmente era um dos mais jovens dos discípulos. Mas ele sentia tão amado por Jesus que ele não teve coragem de abandonar. Ele não teve coragem de largar de Jesus. E é nisso que a gente tem que se apoiar. No amor que Jesus tem pela sua vida. Se você se apoiar nesse amor, se você entender o quanto Deus te ama, o quanto Jesus te ama, você não abandona ele, você não larga ele. Né? Você é capaz de viver qualquer coisa por ele. E por isso que a gente vê tantos largando Jesus, tanto deixando Jesus. Né? Tantos nas situações difíceis, né? Quando a coisa aperta, ele sai. Por quê? Porque às vezes a gente quer pôr o mérito na gente. E a única coisa que a gente precisa fazer é entender. Né? Pensa aquela pessoa que te ama, que demonstrou o amor por você a vida toda, o que você não faz por ela? Quanto mais aquele que entendeu o amor do próprio Deus ali por ele, o próprio Cristo. Ele foi até o fim, não importa as situações. Então, é muito interessante ver esses dois personagens, né? Aquele que falava que amava Jesus e aquele que falava que era amado por Jesus. Olha o que aconteceu com um, o que aconteceu com o outro.
Então, é algo muito bacana da gente entender. Gente, vocês estão livres, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, fiquem à vontade. Beber mais uma aguinha e seguir. O único também, né? Pegando também a trajetória de João aqui e essa proximidade, né? Foi o único que Jesus confiou sua mãe viúva. Então, provavelmente, Maria era viúva naquela época, né? Quase todo mundo afirma isso. E ele confiou a sua mãe a João, porque João estava ali no pé da cruz e ele fala, né? Aquela famosa frase, ó, mulher, tá aí o seu filho, filho, tá aí a sua mãe. Então ele une os dois ali, e vocês vão entender depois que essa união não foi só naquele momento, ele levou Maria com ele durante toda a vida. Né? Maria sempre esteve acompanhando João durante toda a vida, durante toda a vida depois dessa situação. E também fez isso porque provavelmente não, é quase certeza, né? A gente vê nos relatos bíblicos que os irmãos de Jesus, ou seja, os outros filhos de Maria, não criam em Jesus como Messias, né? Eles não tinham essa fé em Cristo. Então ele escolheu João, falou, cuida da minha mãe. Isso mostra aí a importância desse personagem, né? Bíblico. É alguém que já estava ali no núcleo dos três, e dos três ele ainda se destacou ainda mais em termos de proximidade com Cristo. Então, o relato dele é algo que a gente tem que entender, que a gente tem que se aproximar. Então, falar mais um pouco, né? João, ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, junto com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Então, Gálatas 2:9. Lê para mim, irmão Alisson. Vou fazer vocês lerem um pouquinho, porque dá, entendeu? Dá uma... Beber uma aguinha. Gálatas 2:9. Vamos lá. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me entenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Amém? Então, Paulo relatando aí, né, corroborando a ideia de que João, Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. Mas o Tiago, gente, lembra que eu falei para vocês no início que João tinha um irmão chamado Tiago? Não era o Tiago, irmão de João, tá? Que é o que está se referindo como líder da igreja de Jerusalém. É o Tiago, irmão de Jesus. Então, após a ressurreição de Jesus, né? Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria também, ele aceita, né, o Cristo, ele se converte e ele também é um dos líderes de Jerusalém. Por que não é o Tiago, irmão de João? Porque o Tiago, irmão de João, ele foi martirizado. Então, se vocês lerem no Atos 12, de 1 a 2, vai falar que Herodes, se eu não estou enganado, né, Herodes passou a fio da espada Tiago, irmão de João. Então, logo no início da igreja ali, o irmão do João foi assassinado por Herodes. Né? Se vocês quiserem, então vou ler aqui, né? Vamos, já estamos lendo, vamos ler aqui Atos. Deixa eu pegar aqui. Atos 12. Se alguém conseguir ler mais rápido, fica à vontade, tá? Atos 12. Ah, tá, já peguei aqui, foi Herodes mesmo, né? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Então revela aí o fim de um dos apóstolos, né, um dos discípulos de Jesus, e o irmão do João, também, para vocês verem um pouquinho da história de vida dele. João tinha grande proximidade com Pedro, parceiros de pesca, e em várias passagens bíblicas os dois estavam juntos. Então, sempre você vê Pedro e João juntos em alguma situação. Tá? Então, é bem comum você ver isso na Bíblia. O único dos apóstolos que não foi martirizado, Ellen está perguntando aqui, eu vou parar, né? Qual deles escreveu o livro de Tiago? Foi Tiago, irmão de Jesus.
que escreveu o livro de Tiago, tá, gente? É carta de Tiago, né, que a gente fala, a epístola de Tiago. O Tiago, irmão de João, eu acho que ele teve uma vida muito curta. Ele foi assassinado muito no início ali da igreja, né? Quando começou uma perseguição, né, das autoridades religiosas de Jerusalém, do Império Romano, começou a perseguir um pouco, e aí ele foi um dos primeiros a ser assassinado, o irmão de João. O único dos apóstolos que não foi martirizado, então ele viveu até uma vida de mais velho, né? Ele teve uma velhice plena. Ele não foi assassinado, né? Pedro foi assassinado, crucificado de cabeça para baixo, outros foram apedrejados. Paulo, né? Ele foi decapitado na mesma época que Pedro, por ordens de Nero, imperador romano. E Pedro também, né? Foi assassinado por ordens de Nero, né? Quando Nero começou a perseguição contra os cristãos, né? Após aquele incêndio em Roma que ele causou e jogou a culpa nos cristãos. Então, ele não foi martirizado. Certo tempo, ele era líder da igreja de Jerusalém, mas em determinado momento, não é claro, né, o motivo, mas em determinado momento, ele foi viver em Éfeso, talvez até por conta da perseguição. Maria, mãe de Jesus, morava com ele naquela cidade. Então, tem relatos históricos aí, várias comprovações que Maria acompanhou ele, vivia com ele lá aos seus cuidados na cidade de Éfeso. Ele se tornou um líder da igreja de Éfeso e nessa cidade escreveu esse evangelho. Então, ele estava lá na cidade de Éfeso, igual a gente falou lá atrás. Depois foi preso, então, no final da vida, né? Nessa época aí, então, entre o ano 90 e 96, ele foi preso e foi para a ilha de Patmos. Né? Então, ele foi deportado de Éfeso para a ilha de Patmos e lá ele recebe a revelação do Apocalipse. Então, para quem não sabe, João foi que também escreveu o Apocalipse. Tá? Ele recebe a revelação dentro daquela ilha onde ele estava preso e ele escreve esse livro aí do Apocalipse. Então, vimos aí um pouquinho da vida de João. Agora eu quero focar com vocês nas distinções, né? O que tem de diferente entre o Evangelho de João e os outros evangelhos? Eu vou deixar a pastora Lindy falar um pouquinho aí, o que ela já pode nos adiantar das diferenças entre o Evangelho de João e os outros evangelhos. Bom dia, irmãos. Então, né, eu vou falar bem pouquinho, mas o Evangelho de João, ele se distingue em várias formas com relação aos outros evangelhos, porque ele vai destacar bastante a questão da ênfase do amor de Jesus, né, do evangelismo, então ele chama muito a atenção das pessoas para a questão de aproximar-se do Senhor, de conhecer, né, ele convida a igreja para buscar mais ao Senhor, para se aproximar de Jesus. A gente tem até aquele versículo-chave de João 3,16, que enfatiza o tempo todo o projeto, o plano de salvação, o fato de Jesus amar o seu povo. E ele fala da necessidade também de guardar os mandamentos de Deus, para que nós possamos conhecer ele por amor. Ele chama a atenção da igreja para amar uns aos outros, não somente a si mesmo, a Deus, mas também preocupar-se com os outros. A gente sabe também que nos evangelhos nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e João é diferente de todos os outros evangelhos. Ele vê Jesus com uma cosmovisão diferenciada dos outros evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, tem esse conjunto de livros, a gente chama de sinóticos, né? E João não faz parte dos sinóticos, então ele fica, por muito tempo, acharam-se que o grupo de sinóticos seria incluído também João, mas não é. Então, a gente tem João como diferente de todos os outros evangelhos. Então, nesse primeiro momento, eu penso que eu posso dizer isso, né? A respeito de chamar a nossa atenção para amar a Deus, amar ao Senhor Jesus e amar também o próximo. E
e ver que Deus é aquela pessoa, que Jesus é aquela pessoa que de fato morreu na cruz por nós e que nós temos que dedicar isso. Amém. Obrigado, pastora. Então é isso, gente. Geraldo quer falar também. Ai, Geraldo, fala E a aí. importância do Evangelho de João, que ele faz parte de uma das doutrinas da nossa igreja, né? Que representa o rei que há de vir, né? Então, a importância desse Evangelho, de nós conhecermos, sabermos o propósito, como apresenta Jesus, aquele que é o Senhor, o rei qual nós aguardamos. Então, quando nossa igreja tem os 4 evangelhos, que significa quadrangular, Mateus, Marcos, Lucas e João, simboliza a doutrina da nossa igreja. E é importante que, como quadrangulares, nós entendemos assim que o Evangelho de João, a importância dele, que é a esperança que nós aguardamos, né? A vinda de Jesus. Amém. Fala para nós, irmã Nádia, vai falar. Pode falar, irmã Nádia. Como o Lindy falou aí, né? O João, ele apresenta Jesus como a palavra viva, né? Como o Logos de Deus. Né? E ele não apresenta Jesus como um homem que tem poderes, um homem que se distingue dos demais. Ele apresenta Jesus como filho de Deus, né? Como homem e como Deus. Ele não apresenta Jesus só como um ser carnal, mas ele apresenta Jesus como homem e como Deus. Amém. Sim. Quem mais vai falar aí? Silva, pode? Não, abre aí, Silva. Pode falar. Você só tá mandando mensaginha. Ai, Abre o Diego, microfone, fala com a gente. já escrevi, Diego. Então, comecei a estudar, né, porque eu sabia do tema da aula. E, assim, eu estou impressionada admirada, né, com o livro de João. E principalmente Somos dois, com cara. com a questão do propósito, né? E aí eu fiquei pensando muito que esse propósito hoje também não mudou tanto, né, a realidade. E, assim, o que me chamou a atenção, né? Porque é um livro que, independente de ser para gregos, romanos, judeus, gentil, ele foi escrito naquela circunstância para provar, né? Para deixar claro, para não ter dúvida que Jesus é filho de Deus. E que Jesus veio, né, com o plano da salvação, com o propósito da salvação para todos aqueles que creem. Então, assim, quando o Lindy falou do Evangelho do Amor, realmente, né, mostrar quem é Jesus. Jesus é amor. E mostrar que Jesus se entregou para salvar a vida de todos aqueles que creem nele. É muito lindo. Eu estou assim, estou com o coração aberto, esperando o que vem pela frente. E aí eu lembro da cena de Nicodemos e eu lembro da cena do paralítico que foi curado no tanque. E aí, assim, né, vamos ver o que vem pela frente, mas eu acho que vai ser um tema muito bonito. Isso. Então, gente, já falaram muita coisa do que eu vou dizer aqui entre as distinções do Evangelho de João. Então, até gosto de destacar aqui, primeira coisa, o que é o Evangelho, né, gente? Pode ser que não seja claro a definição de Evangelho para todos, mas o Evangelho é uma palavra, né, de origem grega que significa boas notícias. Né? Então, o Evangelho é essa boa notícia, né? Deus resolveu salvar a humanidade. O próprio Deus criou um plano, né? Ele foi o ofendido e ele foi quem criou o plano para redimir toda a criação dele. Então, é a versão, né? É o Evangelho segundo João, é isso. É a boa notícia segundo o apóstolo João. Então, é isso que significa esse Evangelho de João. Tá? Ele traz uma visão diferente dos outros evangelhos. A nossa professora, né, que também, gente, a pastora Linda é professora no Instituto Teológico, então ela tem bastante, bem técnica algumas vezes nas palavras, e nós vamos aprofundar um pouquinho no que ela já falou, né? Evangelhos sinópticos, né? Então traz uma visão diferente dos evangelhos sinópticos a respeito de Jesus. Então eu trouxe uma explicação rápida aqui, o que seriam os sinópticos, né? Então, evangelhos sinópticos é a definição dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias comuns na mesma sequência
e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavra. Dessa maneira, há 4 evangelhos canônicos, então os 4 são canônicos, né? Então, para quem não sabe, a palavra canônicos, né, está mais ligado para essa... são evangelhos inspirados pelo Espírito Santo, são os evangelhos tidos como a palavra de Deus, né, fechados ali pela igreja com a palavra de Deus, dos quais 3 são sinópticos. Então, são 4 canônicos e 3 sinópticos. Divisão dos sinópticos, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que são essa ideia dos sinópticos, é mais ou menos isso, ó. Você tem aqui Marcos, Lucas e Mateus. O que tem nos 3? Então, 76% do que tem em Marcos tem também em Lucas e tem 41% em Lucas, 45% em Mateus. Então, ó, para você ver, eles falam as mesmas coisas em Marcos, acaba que é 76% de tá nos 3, 41% de Lucas está nos 3, 45% de Mateus está nos 3. Certo? Que está em Marcos e Lucas só. Só tem Marcos e Lucas, 1% de Lucas também está em Marcos. E 3% de Marcos também está em Lucas. Que só tem nos 2, né? Que não vai ter em Mateus. 18% de Marcos, 18%, desculpa, é isso mesmo, 18% de Marcos tem em Mateus. E 10% de Mateus tem em Marcos. Das palavras inéditas, né, que só tem em Mateus, é 20% só. Do Evangelho de Mateus só tem em Mateus. Por quê? Porque os outros 25% tem em Lucas também. E 23% de Lucas tem em Mateus. Só para vocês terem uma ideia, não sei se eu estou complicando mais ou se eu estou ajudando, mas só para finalizar, né? Somente 3% de Marcos só tem em Marcos. Só para vocês verem, a exclusividade de Marcos é quase 0, né? Também, gente, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Não sei se vocês sabem, né? Ele foi o primeiro a ser escrito e provavelmente Mateus tinha lido Marcos quando escreveu Mateus e Lucas, que fez uma investigação, né? O de Lucas é bem mais detalhado. Também ele teve acesso à leitura de Marcos antes de escrever o dele. Então ele usou, com certeza, muita coisa de Marcos. Por isso que o Marcos, você vê que é o menos exclusivo, assim, em termos de passagens, né? E Lucas, 35% do que tem em Lucas é exclusivo. O resto, ou tem em Mateus, ou tem em Marcos, ou tem nos 2. Só para vocês terem uma ideia de por que são chamados sinópticos e o que quer dizer essa palavra sinópticos, né? Já em João, 90% do que tem em João é exclusivo. Ou seja, só aparece em João, né? Então, são uma coisa que a gente pode ter uma outra visão, né? Apresenta perspectivas diferentes de Jesus, que você não vai ver aqui nos outros evangelhos. Você só vai ver em João. Algumas questões, né? Alguns entendimentos que a gente vai ter do Cristo, né? De Jesus. Você só vai conseguir perceber e conhecer lá no livro de João. O que mais que a gente vai ter? A divisão dos sinópticos, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, qual o público, né? Então, eles tiveram uns leitores originais, né? Para quem que eles escreveram originalmente? E o que eles, em resumo, como que eles apresentam o Cristo? Né? Porque os 4 evangelhos, eles falam do Cristo, eles falam de Jesus. Mas o que eles falam? Né? Qual é a tônica de cada um deles? Então, é isso que nós vamos falar aqui rapidamente. Então, Mateus foi escrito para os judeus. Né? Então, o Mateus, você vê claramente que o tempo todo ele liga Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Para quê? Porque os judeus acreditavam, né, tinha a lei. Então, aquilo para eles era sagrado. Então, ele pegava a lei e ligava totalmente com a vida de Jesus. O Mateus ele tinha essa intenção de provar que Jesus era o Messias, o rei dos judeus. Então, essa é a tônica, né? Ele apresenta Jesus como o rei dos judeus, o Messias aguardado. Ô, Diego. Pode falar. Diego, e engraçado, né? Lembrando aqui da série, era o que menos conhecia a lei profundamente, né? Dos discípulos escolhidos, era o Mateus, né? Provavelmente porque ele era um publicano, né? Ele era um dos mais pecadores, o mais odiado entre os apóstolos. Provavelmente era o Mateus, porque, assim, no início, né, gente? Porque pensa ali, os publicanos, os cobradores de impostos naquela época, eles eram as pessoas rejeitadas, a população tinha raiva deles. Eles eram, tipo, os políticos corruptos, sabe? Os traidores da nação.
E Jesus chama ele para ser um dos apóstolos. E Mateus provavelmente teve que correr atrás, né? Igual mostra ali na série. Mas tá aí, né, gente? Então, Mateus, escrito para os judeus, querendo mostrar que Jesus é o rei dos judeus, o Messias. Marcos, ele foi escrito, né, com foco na igreja em Roma. Então, foi escrito inicialmente para os romanos, para a evangelização dos gentios. Jesus, ele apresenta Jesus como servo que trabalha, que faz, que realiza. Né? Então, ele tem essa visão, né? Mais um foco no trabalho de Jesus, o que ele fez. E Lucas foi escrito para os gregos. Né? Então, o foco maior de Lucas era a comunidade grega, porque Lucas também era grego. Né? Então, Jesus como homem perfeito, que se importa com os gentios e os pobres. Então, ele tem essa visão mais de Jesus cuidando dos pobres, dos necessitados. Ele mostra esse lado de Jesus, né? Esse lado de compaixão, de inclusivismo, né? Que ele vivia numa sociedade judaica em que excluía as pessoas da presença de Deus, né? Nós somos os escolhidos, vocês são os gentios, a gentinha, a ralé. E Jesus, ele vinha com um olhar diferente, com uma atitude diferente para com os gentios, né, e com as pessoas, e é isso que Lucas quer mostrar, até por conta do público, né? Aqueles para quem ele escreveu, eles queriam apresentar essas características de Jesus, então tem muito disso. Essa tônica é muito forte aqui no livro de Lucas. E agora vamos para João, né? João Silva já abriu aí, já me entregou, já falou, né? João é um evangelho universal. Ele não tem foco em um grupo somente. Ele pode, tanto judeus ou gentios, eles conseguem se aproveitar dessa teologia e ele não tem um foco definido. E a grande tese de João é provar que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele apresenta Jesus o tempo todo como Filho de Deus. Ele vai mais fundo ali nessa teologia sobre Cristo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém levanta a mão. Faz a fila. Dois de cada vez, gente? Só de vez em quando. Ô, Diego, mas aqui na introdução da minha Bíblia de estudo, coloca, né, que o tema, né, a principal tese é provar que Jesus é o Filho de Deus e que aquele que crê em Jesus é salvo. Sim, então, é como se fosse esses dois temas, né, esses dois propósitos do livro. Exato. Nesse ponto, gente, na verdade, eu estou querendo falar que em termos de apresentação de quem é Jesus. Então, Mateus, ele mostra o Jesus, e tem muito mais coisa, né? Marcos mostra uma característica mais aprofundada de Jesus e muito mais coisa, e Lucas a mesma coisa, e João, mas mais focado na pessoa de Jesus, né? Quem ele é. É isso que eles apresentam. E realmente, a tese, igual a gente falou lá no segundo slide, né? A gente fala disso. O objetivo é bem claro. O próprio João fala o objetivo. Eu escrevi para que vocês soubessem e crescem que Jesus é o Filho de Deus, e, sabendo disso, vocês sejam salvos. Né? Que é o que nós colocamos, que é o objetivo. Ele deixou claríssimo o objetivo do livro. Mais algumas diferenças, né, entre o Evangelho de João. Então, aqui, esse lado vai vir o Evangelho de João, e desse lado vão vir os sinópticos. Né? Mateus, Marcos e Lucas. Deixa eu ver meu tempo aqui, ainda dá tempo. Então vamos lá. Os sinópticos, né? Relata um relato mais externo. Foco no ministério de Jesus. Então, o foco dos sinópticos é mostrar o ministério de Jesus. O relato de João, um relato mais interno. O foco é na pessoa de Jesus. Né? Então, ele se preocupa até menos, né, com o que Jesus fez, mas tenta o tempo todo mostrar quem Jesus é. A resposta que ele quer dar. Né? É que os sinópticos tentam responder o que Jesus fez, então fala muito sobre o que Jesus fez. Já no de João fala muito em quem Jesus é. Foca mais nesse olhar. O olhar dos sinópticos é mais investigativo, né? Então eles são detalhados no que aconteceu, nos fatos,
Já o de João é um olhar mais sentimental, do coração, né? Ele tenta, de certa forma, demonstrar ali a afetividade de Jesus o tempo todo, né? A compaixão, né? Conta do caso de Lázaro, né? Lá na frente, algum dos irmãos vai dar aula sobre a ressurreição de Lázaro. Então ele fala daquela relação de amizade que ele tinha com aqueles 3 irmãos, né? Quando ele chega ali, ele chora quando ele chega na presença, né, daquela família que está de luto por Lázaro. E é o mais estranho, né? Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele se emociona, ele chora, ele entra naquela situação ali para provar também, né, o que tem ali dentro do coração de Jesus. Por mais que ele ia executar tudo isso, a gente consegue ver ali esse coração do Cristo, né? Nádia, pode falar? Ô Diego, é porque nessa situação aí, né, ele mostra a humanidade de Jesus, né, o amor que Jesus tinha pelas pessoas. E eu acho interessante a gente deixar claro que não existe um evangelho melhor do que o outro, mas todos se complementam. Porque um demonstra que Jesus era a resposta que os judeus aguardavam, né? O outro demonstra que a humanidade de Jesus, e o outro demonstra o mistério, né, de ser homem e ser Deus. Então a gente tem que analisar essas situações, né, e entender que eles se complementam. E a gente tem, quando a gente lê, a gente geralmente, quando a gente começa na vida cristã, a gente é orientado a ler primeiro João. Mas é importante que a gente leia todos, lógico, né? Na verdade, é importante que a gente leia toda a Bíblia para a gente conhecer e entender todo o princípio, as bases, né, da doutrina cristã. Mas é interessante que a gente leia todos os evangelhos para a gente entender e compreender essa diferença entre eles, mas que eles todos mostram para isso. Sim, todos eles se complementam e eles mostram a mesma coisa. Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Muito interessante. E o bacana do sinóptico também, esse dia eu vi, foi um cientista forense, né, especializado em investigação criminal. Ele conta a história dele, né? Ele pegou os sinópticos, né, aquele relato ali, principalmente dos sinópticos, e fez uma análise científica para entender se é mentira ou é verdade. Então ele é especialista quando as pessoas fazem o depoimento e descobrir se a pessoa está mentindo ou não está mentindo, entendeu? Se tem divergência, se não tem divergência entre eles. Então ele analisa isso e ele faz um relato, depois escreve um livro provando, né, que os sinópticos é uma prova de que tudo aquilo é verdade. Até a forma como é escrito passa em todos os critérios de como se você fosse olhar como um investigador, né? Então, ele tem esse olhar investigativo. O modelo de pensamento dos sinópticos, né, ele segue uma linha mais hebraica. Passado, presente e futuro. Então, eles tentam ser cronológicos, indicando ali como começou, o que aconteceu no meio e como vai terminar. Então, isso é uma visão. Os estudiosos, né, gente, não sou eu que estou colocando isso, mas dentro dos meus estudos, os catedráticos lá, eles explicam, né, que isso é uma característica da forma do judeu pensar, né, dos hebreus pensarem. Assim que eles entendem melhor. Já João, ele vai além, né? Ele não usa, além do sentido, né? Ele vai diferente, né, gente? Igual, quando fala além, parece que é melhor. Não. Ele vai para um outro lado. Ele vai para um modelo de pensamento mais grego, né? Então, dentro desse contexto grego, eles pensam muito na ideia de céu e terra, né? O mundo espiritual e o mundo da terra. Então, eles são muito mais nessa ideia. Então, ele tenta trabalhar essa ideia também. E João, gente, para quem não sabe, não está em ordem cronológica, né? Então, se você estiver lendo João ali, são coisas que aconteceram em várias situações, em tempos diferentes. Então, não tem nada de ordem cronológica em João. Ele estruturou o livro da maneira como ele queria apresentar o seu ponto. Lembra que é uma visão que o livro de João é um livro apologético? Então, Silva falou um pouquinho lá atrás dessa questão do apologético, por quê? Porque ele tenta defender um ponto. Então, é isso que ele está fazendo. Então, ele estrutura o livro para defender esse ponto. Tá? Então, vocês vão aprender uma palavra. Eu também aprendi, né, gente? Eu sempre escutava a palavra apologético, mas eu nunca conseguia memorizar o sentido. Agora eu entendo. É uma defesa. Ele está tentando defender um ponto.
né? Os inícios, né? Só para a gente ter uma ideia, Marcos começa já em João Batista, ministério de João Batista, né? O que veio antes do Cristo. Mateus, ele começa em Abraão. Então, a partir de Abraão, ele começa a ligar Jesus à genealogia de Abraão. Lucas, ele começa em Adão. Ele vai mais longe ainda, né? Não, vou mais a fundo. Então, Lucas, ele foi muito mais detalhista. Foi lá em Adão e veio conectando Jesus até os dias de hoje. Já Lucas, ele vai antes da criação do mundo. Né? Então, nós vamos entender por que ele fez isso. Né? Isso também tem a ver com o lugar onde ele estava, né? As perguntas da população. Então, a gente tem. E isso é muito importante, gente, porque é necessário para nós, como cristãos, nos contextualizarmos, estarmos ligados. Por quê? Porque, às vezes, nós cristãos estamos querendo responder perguntas que o povo não está fazendo. Né? A gente demora, às vezes, se conectar, e o evangelho é útil para as pessoas quando ele se conecta com a vida deles. Né? Quando as pessoas conseguem entender, e é isso que o João está fazendo. Ele estava criando uma estrutura onde outras pessoas poderiam entender. Né? Então, esse livro foi criado nisso. Então, quando ele fala desde a criação do mundo, ele está dando resposta a muitas questões da filosofia grega que ele acabou conhecendo ali na cidade de Éfeso, que ele foi entendendo todo aquele contexto. Então, ele estava respondendo aqueles grandes filósofos ali e as perguntas daquelas pessoas daquela região. Amém? Então, nós, como cristãos, a gente tem que se contextualizar. Tentar trazer isso aqui para a realidade. Então, João apresenta muitas conversas pessoais de Jesus. Também é uma outra característica do livro de João, que tem muita coisa assim. Nos outros livros fala muito dos sermões, e no João também tem os sermões, mas mais o contato de Jesus com as multidões, com grupos de pessoas, né? João, ele se diferencia porque tem muito contato com um a um. Jesus com uma pessoa. Então fala de Jesus com Nicodemos, só tem em João. Jesus e a mulher samaritana, só tem em João. Né? E ele vai reforçando esse Jesus mais individual, né? Que fala ao coração de uma pessoa. Então, isso é uma outra característica que distingue, né? Distingue João dos outros. Né? Quase que não sai. Vamos dar sequência, gente. Vamos ver, 9h35, ainda dá tempo, vamos seguir. O Evangelho de João, gente, eu queria colocar assim, tem alguns termos que João usa muito no Evangelho. Então, quando a gente for estudar, vocês vão ver esses termos aparecerem diversas e diversas vezes, que está muito ligado ao objetivo do livro, tá? Então, crer aparece 98 vezes, segundo as minhas fontes, aparece 98 vezes no Evangelho de João. Então, o tempo todo ele está defendendo essa ideia, né? Igual a irmã Silva falou, os dois pontos principais. Então, ele usa muito a palavra crer, que nós precisamos crer em Jesus, acreditar que o fato de nós acreditarmos que ele é o Filho de Deus traz uma mudança, traz a salvação. Então, ele enfatiza, ele bate nessa palavra crer diversas e diversas vezes. Né? Então, crer é uma palavra muito importante no livro de João. Segunda palavra, gente, é verdade. Então, o tempo todo, João vai estar colocando verdade. Até ele usa outras palavras, né? Logo no comecinho vocês vão entender. Então, às vezes eles usam até outras palavras, mas que no contexto grego, no contexto judaico, naquele contexto antigo, são palavras que denotam a palavra verdade, né? Que também seriam como se fossem sinônimos da palavra verdade. Então, o tempo todo ele está tentando mostrar a verdade. Mas ele mostra de um sentido diferente, né? Em João, verdade não é um fato. Verdade é uma pessoa. Então ele tenta, de certa forma, personalizar a verdade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo todo ele fala de verdade, mas uma verdade que
tem carne, tem osso, tem perna, fala. Então, essa verdade é Jesus. Então, a gente tem que entender o que é essa verdade e como ela pode mudar as nossas vidas. Como que essa verdade vai transformar as nossas vidas. Então, são as palavras mais usadas no livro de João. Né? Crer e verdade. Outra coisa também, no livro de João, dos evangelhos, é o que mais fala do Espírito Santo. Ele é o evangelho que mais fala do Espírito Santo. Igual nós, né? Ficamos aí 8 meses falando do Espírito Santo. Então, muita coisa mudou na minha forma de pensar. Então, vai ser um bom motivo, né, para a gente voltar e continuar falando sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, gente, agora vamos direto, né? O que João está combatendo ali com esse evangelho? Né? Com o seu evangelho, ele tenta combater o gnosticismo. Tá? Então, antes de falar gnosticismo, eu vou abrir para quem sabe o que é gnosticismo e gostaria de me falar. Irmã Ellen de Paula. Já falei logo que eu sei que você sabe. Menina estudiosa. Tá me ouvindo? Hã? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo baixinho, mas tô te ouvindo. Eu fiquei com medo de você me perguntar, porque eu não sei definir isso, não. Eu acho, eu vou tentar. São tipo as mentiras. Eu não sei definir isso, não, Diego. Escolhe alguém para te ajudar aí. Eu vou escolher irmão Alisson. Alisson Anjos, meu parceirão. Conta para nós aí, o que é gnosticismo? Gnosticismo, o que acontece? Naquela época, o evangelho tinha dois grandes inimigos: o gnosticismo e o judaísmo. Tudo colocando em frente a figura de Jesus. Então, o que acontece? A gente sempre viu, principalmente o apóstolo Paulo, falando em fábulas e tal. Então, o gnosticismo é a desvirtuação, né, da adoração a Deus, que envolvia adoração a anjos, envolvia práticas estranhas e até rituais estranhos que não estavam de acordo com a palavra de Deus e principalmente a lei mosaica da época, né, que era o padrão, o Antigo Testamento. E tinham essas desvirtuações. Hoje a gente pode comparar isso muito com o espiritismo hoje, né? São rituais estranhos, né, que não tem confirmação nenhuma na palavra e que é uma tentativa do homem, vamos assim dizer, manipular o mundo espiritual, né? É mais ou menos isso. Não sei se eu acertei. Acertou. Não, foi muito... Surpreendeu o rapaz conhecedor de tudo. Gente, o gnosticismo é basicamente aí o que Alisson falou, né? É uma heresia, né? É uma doutrina herege, perigosa, que quase matou a igreja no 1º e 2º século. Então, pensa que João escreveu já no final do 1º século, entre 90 e 96, correto? Ele escreveu ali quase no final. O gnosticismo estava ganhando força na região. E tava pegando muitos cristãos. Então, muita gente, né, tava entrando. Por exemplo, o cara, ele entrava para dentro da igreja, então ele não sei se fingia, eu não sei o que era, mas o negócio entrava na mente das pessoas e aquilo começava a contaminar. Essas ideias começavam a contaminar a igreja. Então, igual Alisson falou, a gente vê Paulo lutando contra o gnosticismo o tempo inteiro. E João, ele escreveu o seu evangelho também. Muitas das coisas que estão escritas de tal maneira para combater as doutrinas do gnosticismo. Entendeu? Então, ele escreveu do jeito por conta para ir assim bem contra. Então, o gnosticismo falava tipo céu, ele falava terra. Então, ele ia totalmente o oposto do gnosticismo. Então, por isso que algumas palavras eram usadas. Alguém abriu o microfone? Gostaria de falar? Ixi, Maria Dias aqui, deixa eu desativar. Então, vai lá, gente. Então, 1º e 2º século, a igreja teve que lutar contra o gnosticismo, tá? O que é o gnosticismo? É uma mistura de judaísmo com religiões gregas. Então, é um sincretismo religioso, né?
pegou muita coisa das religiões pagãs lá da Grécia, misturado com os conceitos hebraicos, né, do judaísmo, e virou o gnosticismo, que é essa questão. Né? Características, né? Uma das características, só era possível conhecer a Deus por uma experiência esotérica. Né? Então, era um negócio meio de esoterismo dentro da igreja. Né? Era uma questão que levava a esse tipo de situação. Não era para todos, somente para um grupo de iluminados. Ou seja, existia um grupo de pessoas iluminadas que recebiam tudo. O resto só tinha que acompanhar. Então, o gnosticismo ele tinha alguma dessas características. Né? Eles também tinham uma questão sobre o dualismo. Então, era uma característica muito forte do gnosticismo. Né? E o que eles pregavam nesse dualismo? Tudo que é matéria, que é carne, é do mal. Tudo que é físico, tudo que é palpável, tudo que é tangível, é mal. E tudo que é espiritual é bom. Então, ele coloca essas duas situações. Só que esse conceito do gnosticismo, ele vai contra 3 doutrinas cristãs. A criação. Então, se toda a matéria é má, Deus criou a matéria, então Deus criou uma coisa ruim? A encarnação. Então, Jesus encarnado é uma coisa pecaminosa, suja? Né? E a ressurreição. Né? Se a matéria é uma coisa ruim, por que a gente vai ressuscitar em corpos transformados, em matéria? Porque Jesus foi o primeiro a ser, ele ressuscitou, né? Em um corpo transformado, né, gente? Não foi o primeiro a ser ressuscitado, mas ele ressuscitou em um corpo transformado. Mas esse corpo, você vai lá ver na Bíblia, comia peixe. As pessoas tocavam nele, ele abraçava pessoas, ele era matéria. Pode falar, meu amigo. Só para fazer um paralelo, ele restaurou o corpo que Adão tinha perdido. Exatamente, o corpo transformado. Então, gente, isso ia contra. Então, se você acreditasse no gnosticismo, você ia contra 3 doutrinas ali do cristianismo, e isso estava sendo extremamente nocivo para a igreja daquela época. Então, João escreveu nesse contexto o seu evangelho, né, para resolver esse determinado tipo de problema. Né? Diego, e aí, Diego, em relação a ir contra, né, a matéria, que a matéria é má, aí se destruía o plano da salvação, né? Porque se Jesus reencarnar e ressuscitar é mal, é coisa ruim, a salvação não existiria, né? Exatamente. Então temos Você vê, era um problema esse tal desse gnosticismo. Outra coisa, né? Uma filha do gnosticismo, chama docetismo, o Espírito do Cristo. Então ele explicava o quê? Como é que ele explicava a encarnação? Porque eles queriam estar dentro da igreja, gente. Os gnósticos não queriam estar fora da igreja, eles queriam ficar dentro da igreja. Então eles falavam que eles acreditavam em Jesus, mas eles queriam aplicar suas doutrinas e que a igreja aceitasse esse tipo de doutrina. Então como é que eles explicavam Jesus numa matéria? Então eles falavam que Jesus, o Cristo, né, era um espírito. Que aquele Jesus histórico era um homem comum, né, que no batismo ele recebeu o Espírito do Cristo. Então, Cristo entrou nele, apossou da vida dele. E aí, quando ele foi crucificado, né, na crucificação, ele deixa aquele corpo do Jesus histórico. Então, como se o Jesus carne era uma coisa e o Jesus espírito era outra. E o espírito apossou do Jesus carne e viveu, fez tudo aquilo, e na crucificação ele saiu. Então é como se fosse um espírito e aquela carne ali fosse outra pessoa, como se fosse, ele distingue os dois Jesus, né? Jesus como duas pessoas. Jesus se torna uma espécie de fantasma. Logo, ó, pra você ver, João 14 já refuta logo isso. Então vamos ler João 1,14. Ó, por que ele escreveu isso, gente? Já lutando contra essa falácia do gnosticismo. Né? Então vamos ler aqui João 1,14. Deixa eu puxar aqui. Se alguém conseguir achar, pode falar. Pode ler, pastora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ouvimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Quer comentar, pastora?
Não, pode continuar. Então é isso, gente. Então, para você ver, ele já vinha, né, igual o pessoal fala na gíria das ruas aí, né? Ele já foi com 2 pés nos peitos dos gnósticos. Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele já cortou essa doutrina dualista do gnosticismo. Amém? Então, ó, pra você ver, agora começa a clarear de por que algumas palavras são usadas, gente. Estava ali. Né? Ele estava ali lutando contra um problema da igreja, que a igreja estava sofrendo. Né? Então, só um exemplo. Por isso, é um evangelho apologético, igual eu falei para vocês, está defendendo um ponto, que demonstra um Jesus 100% homem e 100% Deus. Né? Então, de lá que a gente tira o Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. Vamos seguindo, senão não dá tempo. Dentro do Evangelho de João tem 7, o número 7 ganha uma conotação especial. Eu não sei se vocês sabiam disso também, para mim, eu nunca tinha ligado uma coisa com a outra, mas o número 7 tem uma conotação muito especial no livro de João. No livro de João, nós temos 7 testemunhas que declaram que Jesus é o Cristo. Então, se você contar lá, vão ter 7 pessoas que se encontraram com Jesus e declaram que ele é o Cristo. Né? Existem 7 milagres. Então, dentro do contexto lá, né, João, ele apresenta 7 milagres. Alguém lembra dos milagres, gente? Era água em vinho, transforma a água em vinho, a cura do oficial romano, paralítico do tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre o mar, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Aí inteira 7. Né? Então ele conta esses 7 milagres, e ele chama esses milagres, ele não fala milagres, igual, ele não, às vezes não usa o mesmo nome das pessoas, ele usa a palavra sinais. Né? Então, 5 deles são inéditos, não estão nos outros evangelhos. Então, desses 7, 5 deles não aparecem nos outros evangelhos, só no evangelho de João. E por que João usa a palavra sinais? Né? Porque ele se preocupa só com o fato, mas ele se preocupa com o caráter profético do milagre. Então, sempre que você vê os milagres no livro de João, são milagres que aconteceram de fato? São. Mas ele quer apontar também para um caráter profético. Né? Daqui a pouco, quando a gente for estudar os milagres, a gente vai explicar esses caráteres proféticos desses milagres. Né? Então, professores, toda vez que você for incluir o milagre, tem que cavar e descobrir esse sentido profético. Né? Porque Jesus era o representante do reino de Deus. Então, cada um daqueles milagres, eles vão demonstrar características de Deus e do reino de Deus, né? Do que Deus quer para a humanidade. Cada uma desses milagres. Então, outra coisa, nós vamos ter 7 declarações de Jesus. As 7 declarações de Jesus. Que Jesus usa a palavra eu sou. Ele usa 7 vezes, né? João 6,35, eu sou o pão da vida. 8,12, eu sou a luz do mundo. 10,7, eu sou a porta. 10,11, eu sou o bom pastor. 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. 14,6, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 15,1, eu sou a videira verdadeira. Então, 7 declarações de Jesus como eu sou. Né? E gente, para que ele fez isso? Né? João enfatizou esses 7, por quê? Para conectar a pessoa de Jesus à pessoa de Yahvé, né? Ou Javé. O próprio Deus, né? Ele conecta Jesus ao Deus. E é a mesma palavra usada lá, a mesma expressão usada no encontro de Moisés com Deus. Então, lê pra gente aí, irmão, vou escolher uma aqui. Nádia, lê pra gente aí. Nádia. Êxodo 3,14. Rapidamente, pra gente conseguir terminar essa aula. Tô indo, peraí. Vocês têm que ficar com a Bíblia na ponta aí. O Emerson não tá no Êxodo. Êxodo 3,14. Só um minuto. Tô chegando. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés:
Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Então, quando João coloca essas 7 declarações de Jesus, todas com eu sou, é para fazer essa conexão da divindade de Jesus, dessa conexão dele como o representante, né? E essa figura do Deus Todo-Poderoso, né? Defendendo a sua divindade. Então, 7 é um número importante. Tem uma estrutura que se repete muito no livro de João, que vai acontecer isso direto. O verbo se revela. Então, Jesus se revela. O verbo é rejeitado por uns. Então, os fariseus, eles... Toda vez que Jesus se revela alguma coisa, ou toda vez que... Às vezes, Jesus cura um enfermo, mas sempre tem um líder religioso que se levanta na hora e começa a acusá-lo de blasfêmia, de impostor, e começa a fazer, se levanta contra ele. Então vai acontecer isso o tempo todo. Jesus fala, aí tem um grupinho que vai rejeitar. E vai ter uns que vão aceitar. Né? Então, Jesus se revela, essa estrutura vai se repetir bastante. Jesus se revela, o verbo é rejeitado, o verbo é aceito por outros. Uns vão rejeitar, outros vão aceitar. E aí, gente, eu achei interessante trazer para vocês o argumento do trilema de C.S. Lewis. Não sei se vocês já ouviram, eu nem sabia que tinha esse nome. Ele está dentro do livro Cristianismo Puro e Simples, né? Que ele faz uma defesa dessas pessoas que às vezes querem aceitar Jesus de forma parcial. Não, Jesus é um cara maravilhoso, Jesus é muito bom, nós temos que aprender sobre a vida de Jesus, mas existem outros, mas eu não acredito que Jesus era Deus. Então, era uma coisa muito presente ali na época do C.S. Lewis, e ele faz uma argumentação que eu vou até ler ela inteira para vocês aqui, é bem tranquilinha, vou ler devagar, tá? Então, ele fala com relação a isso, né? Então, estou tentando impedir que alguém repita a rematada tolice dita por muitos a seu respeito. O que as pessoas falavam, né? Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Aí C.S. Lewis continua. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre na moral, seria um lunático, no mesmo grau que alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passa de um grande mestre da humanidade. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Então, ele mostra aqui, né? Então, eu gosto muito dessa passagem do Cristianismo Puro e Simples, porque ele mostra essa ideia. Gente, não dá para ficar em cima do muro com Jesus. Né? O livro de João vai mostrar isso o tempo todo, as pessoas se dividindo por causa dele. Só que o que eu vejo hoje, né, o que a gente pode ver hoje como um problema da sociedade moderna? As pessoas não se dividem muito por causa de Jesus. As pessoas começam a aceitá-lo parcialmente. E isso é tão ruim, e talvez até pior, né, porque dá aplaca a nossa consciência. Né? Então eu escolho as coisas que eu quero saber de Jesus, e aquela ali não, aquela ali eu rejeito. Então eu começo a fazer uma seleção do que eu quero de Jesus e do que eu não quero. Ou Jesus é Deus na sua vida, ou ele não é nada. Considere-o... Por que é o trilema, gente? As pessoas colocam lá. Ou, que dentro da argumentação do Lewis, ou Jesus é um louco, ou Jesus é um mentiroso, ou então ele é Deus. Você só tem 3 opções de escolher sobre Jesus. Não tem um Jesus do meio do caminho. Entendeu? Que é o que muita gente quer viver. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, gente,
9h57, vamos começar o livro de João. Será que começamos? Ou deixamos para a aula que vem? Deixa eu ver, temos 3 minutos. Deixamos para a aula que vem. Eu queria terminar. Só mais 2 horas, vocês aguentam mais 2 horinhas, hein? Tô brincando, gente. Então vamos acabar. Eu tinha mais eu ia chegar até o ministério, a minha intenção, né, era chegar até o ministério de João Batista. Mas para não ficar corrido, vamos parar, porque as próximas revelações agora vão ser coisas realmente profundas, né? O primeiro versículo de João, para mim, é um dos mais difíceis de se interpretar da Bíblia. Eu fiquei queimando neurônio, acordei no meio da madrugada pensando nesse versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, gente, é um negócio que me queimou, mas e eu espero conseguir explicar. Amém? Então, gostaram, gente, dessa introdução? Foi só a introdução. A intenção era chegar até o ministério de João, do João Batista, né? Não do João que nós estamos, o apóstolo. Mas é o mais prudente a gente dar uma parada agora e a gente vai continuar na aula que vem. Então não faltem, não cheguem atrasados, porque agora o negócio vai esquentar. Amém? Agora foi só a introdução. Glória a Deus. O pessoal está gostando da aula. Então vamos orar? Amém? Vamos pedir a Deus que isso que a gente já começou, só de discutir, né, a biografia de João, só de discutir ali aquela região, o que ele estava vivendo, olha, a gente conseguir pegar alguns ensinamentos, né, algumas coisas para a vida da gente, algumas coisas que a gente tem que entender. Imagina agora que a gente vai entrar nas palavras, né, desse evangelho inspirado pelo Espírito. Então vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos em Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, meu Pai, e declaramos que só o Senhor é Deus. Jesus, nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu socorro sobre as nossas vidas. Pai, nos faça entender a grandeza do Teu Evangelho, nos faça entender a grandeza do Seu amor para com as nossas vidas. Pai, que cada palavra, meu Deus, seja revelada e venha a atuar e venha a mudar a vida da nossa igreja, meu Pai. Que nós possamos ser impactados, meu Pai. E que nós possamos viver com essa verdade. Ele nos amou. Ele me amou. E que isso seja a frase da nossa vida, assim como foi a frase desse apóstolo João, meu Pai. Ele me amou. E por isso eu faço. Em nome de Jesus, muda o nosso coração. Troca, meu Pai, todos os conceitos errados, todos os conceitos gnósticos, meu Pai. Que o gnosticismo da nossa época não seja fator impeditivo para a gente receber a plenitude e a grandeza das suas palavras. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Marley Melo.